Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Vandy. E você está no Divã com Deus. Você tem reconhecido quais são as suas limitações? Você já teve um encontro com Deus e já começou a olhar para si mesmo a partir desse encontro com Deus? Fique conosco e seja abençoado nesse vídeo. Hoje nós queremos compartilhar um texto com vocês que está em Isaías 6, a partir do versículo 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, esse contexto, no versículo 1, se você for olhar, está escrito assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Então, isso quer trazer para nós, nesse vídeo hoje, uma mudança de governo na vida de Isaías e na nossa vida. Porque quando morre o rei Uzias, está falando, o que Isaías está querendo trazer para nós nesse vídeo? É que morreu alguém que governava, então vai trazer um novo governo. Então sobre nós hoje, morreu o governo do pecado, traz o governo de Cristo. Morreu o governo do mundo, então o governo de Cristo nasce em nós. E quando relata nessa experiência, Isaías vê, o Senhor, e ele vê esse serafim, que é um anjo, que assiste diretamente ao trono de Deus. E quando ele tem essa experiência, ele já volta para si, e ele fala: ai de mim, que sou impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E isso traz para nós, que quando a gente tem uma experiência mais profunda com Deus, a primeira coisa, que a gente se depara, porque Deus é o Pai das luzes, quando a gente se aproxima do Senhor e tem uma experiência mais profunda, a gente começa a se deparar com a nossa impureza. Sim, com a nossa limitação, Exatamente, com as nossas limitações. E foi isso que aconteceu com Isaías. A primeira coisa, eu creio que ele ficou assim, pasmo, com aquilo que ele viu, ele ficou impactado com tudo que ele viu e logo ele se voltou para as suas limitações, para as dificuldades que ele tinha e para o que ele via também no meio daquele povo que ele convivia. Sim, e o interessante é que quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente tem que se analisar. Que a maioria das vezes nós temos uma experiência com o Senhor, nós estamos num ambiente e nós começamos a querer analisar a vida dos nossos amigos, ou aqueles que não vieram, ou aquela pessoa que a gente pensou, a gente acaba desfocando. Então Isaías, quando tem essa visão, ele entende que ele tem lábios impuros, e qual é a primeira coisa que Deus faz, quando ele reconhece qual é a limitação dele? O Senhor envia um anjo, o anjo sai, pega uma brasa do altar e vai tocar onde? Na boca de Isaías. Então o que? Quando nós entendemos qual é a nossa limitação, o Senhor vem tocar e curar especificamente, E isso é um processo, Quanto mais a gente caminha com Deus, a gente se aprofunda no relacionamento com Deus, mais o Espírito Santo que habita em nós vai nos mostrando as nossas limitações, as nossas dificuldades, aquilo que a gente precisa melhorar, para ter uma vida plena, para ser mais parecido com Jesus. E à medida que o Espírito Santo vai mostrando o que Deus espera de nós, que a gente tenha a mesma postura, que a gente se renda a Ele, para que o próprio Espírito Santo vá nos limpando. A Bíblia fala do lavar regenerador da palavra, fala do Espírito Santo como essa água que nos limpa também. Então é uma vida de mergulho na palavra, de buscar a presença de Deus na oração. Ela vai nos limpar, vai nos purificar cada dia mais. É um processo contínuo até o último dia da nossa vida. Sim, e aí o que acontece? No versículo 7, o que ele ouve do anjo? Essa brasa tocou os seus lábios, a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Então, quando nós admitimos a nossa falha e nós acreditamos que somente Deus pode nos purificar, é isso que acontece conosco. O nosso pecado é perdoado. Então, quando acabar esse vídeo, faça uma autoanálise. Coloque para Jesus quais as limitações que você entende que você tem hoje e que tem te afastado dele.
que eu tenho a certeza, baseado na palavra de Deus, que o Senhor vai te purificar e você vai ter a convicção que seus pecados estão perdoados. E qual que é o próximo passo depois disso? Ele ouve o céu conversando. Ele só consegue ouvir depois que ele tem o seu pecado limpo. Assim é conosco. A gente tem muitas vozes, né, que a gente ouve a todo momento. A gente tem uma voz que é a nossa voz interior, é a voz do nosso eu, da nossa mente, da nossa consciência. Existem vozes também, a Bíblia fala de dardos inflamados do maligno, que é como se fosse pensamentos, setas, né? Flechas que são pensamentos que são sugeridos na nossa mente, que não são pensamentos, não são vozes que vêm de Deus. E existe a voz de Deus, né? E quanto mais a gente se aproxima dele, a gente se purifica, a gente vai abandonando aqueles velhos hábitos, aquelas coisas que a gente sabe que nos afastam de Deus, mais o nosso ouvido se abre e a gente passa a ter discernimento de qual que é, né, a voz do nosso eu, a voz, né, das trevas, muitas vezes, e a voz de Deus. E é essa que a gente começa a ouvir mais e pautar a nossa vida por ela. Sim, e aí acontece o que? O Isaías ouve: a quem enviarei? Quem irá por nós? E ele responde para o Senhor: eis-me aqui. Então muitas das vezes nós achamos que nós não temos capacitações para fazer algo de útil para a sociedade. Mas o Senhor vai usar aquilo que você tem. Qual é o tesouro? Qual é o seu tesouro? É esse tesouro que o Senhor vai usar para multiplicar. Tem um vídeo nosso lá, multiplique seus talentos. É algo que o Senhor vai falar com você para você entender aquilo que você tem de melhor, para poder Deus multiplicar. Mas isso só acontece quando nós passamos por esse processo de entender quais são as nossas falhas e de colocar essas falhas para o Senhor purificar e de ouvir a vontade de Deus. E o objetivo, né, da gente ser purificados, a gente melhorar a cada dia, é a gente se tornar uma pessoa melhor, é a gente desenvolver a nossa salvação todos os dias, né? Mas é também nós sermos enviados para algo, nós sermos direcionados para algo que Deus tem para nossa vida realizar, né? Cada um de nós tem um propósito, Deus tem uma história específica para cada um de nós. E à medida que a gente se aprofunda no relacionamento com Ele vai deixando claro, Ele vai mostrando, né, para o que Ele nos criou, qual a resposta que a nossa vida é, né, o que nós vamos semear com a nossa vida, o que nós vamos fazer e deixar de legado mesmo nessa terra. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe um like nesse vídeo. E acompanhe a gente nas redes sociais, fala com a gente lá, vai ser um prazer falar com você. E que Deus te abençoe. Amém.